Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E chega de férias, né? Voltamos com os vídeos, em breve novidades. Fique até o final do vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre as novidades, tá? Mas vamos logo ao relato de hoje. Hoje eu vou fazer um link entre uma história do passado e uma história do futuro. Sobre uma estranha interferência que aconteceu com uma família no passado e uma estranha interferência que aconteceu com a família no presente. E vocês vão entender. É claro que no futuro aqui no canal eu vou contar mais histórias com a temática do que aconteceu no passado e mais histórias com isso que aconteceu agora no presente, que eu chamo de futuro. Porque hoje eu vou contar para vocês um relato em que uma pessoa me contou que o vô dele escutava estranhas mensagens no rádio no passado, isso há muito tempo no sítio, quando nem existia TV, e ele foi assombrado por alguém conversando com a sua Alexa. Então, ele teve uma experiência muito parecida com a do vô. De certa maneira, alguma coisa entrou ali no sistema da Alexa e falou com a IA ali, com o robô, assim como alguma coisa de vez em quando mandava recados pro avô dele através do rádio. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Tô pertinho aqui dos 5.000 inscritos. Se você não tá sabendo, quando eu bater 5.000 inscritos, eu vou sortear um copinho exclusivo do Sem Tempo, que é um copinho aqui que é a marca do canal. Nosso tradicional copo americano, tulipa, lagoinha, copinho de boteco e uma camiseta exclusiva com uma logomarca do canal para quem tiver aí com 5.000 inscritos. Se quando eu bater aí os meus 100.000 inscritos e aí um dia 1 milhão de inscritos eu vou ganhar uma plaquinha, com os meus inscritos vai ser diferente. Toda vez que eu bater uma meta aqui do canal eu quero presentear com um copo, em breve aí os próximos sorteios serão kits e outras coisas, e com uma camiseta exclusiva, que aquela pessoa só vai ter do sorteio de 5.000, depois do sorteio de 10.000, depois do sorteio de 20.000, e assim por diante. Outro reforço, rapidinho para vocês, porque eu quero muito começar essa playlist aqui no canal, só que eu quero começar e não parar. E no momento eu devo ter, sei lá, uma meia dúzia, um pouco mais ali, uns 10, talvez uns 10 relatos ali na caixa de e-mails. E eu quero muito que vocês compartilhem mais relatos, autorizando, é claro, tem as regrinhas aqui na descrição e vai ficar o e-mail na descrição para vocês entrarem lá e salvar. Enviem para mim os seus relatos para que eu possa contar aqui no canal. E aí no final do vídeo eu vou reforçar um pouquinho sobre as novidades e sobre como vai ser essa contação de relatos dos inscritos aqui no canal nos próximos vídeos. Bom, como eu já comentei algumas vezes aqui no canal, eu trabalhei muito tempo viajando, trabalhando em todos os estados do Brasil, perdi a conta, na verdade eu não perdi a conta, tá? Eu tinha tudo anotado no celular e esse celular explodiu um dia carregando, mas a minha contagem que eu me lembro estava em 232, 233 cidades que eu trabalhei. E aí eu trabalhei em todas as capitais, visitei todos os estados, visitei as regiões metropolitanas, as regiões comerciais maiores dos estados. Então, tipo assim, fiz uma tabelinha ali que eu posso dizer que a minha profissão, o meu trabalho me abençoou, me agraciou e podendo conhecer o Brasil todo. E aí eu fiz muitas amizades, algumas delas mantenho até hoje, outras de vez em quando a gente se fala e não e tudo mais, e tem alguns amigos que acompanham o canal aqui. Alguns dias atrás, eu acho que isso aqui logo que passou o Réveillon, acho que uma semana e meia atrás, um desses amigos entrou em contato comigo e falou: Rogério, ó, tem uma historinha aqui pra contar pra você, nem precisa falar que fui eu, nem precisa falar como é que é, nem nada, porque eu também não pedi pra pessoa se eu podia contar ou não pra outras pessoas e muito menos divulgar. Mas tem tudo a ver com o seu canal e eu sei que você vai dar uma ajustada lá e vai contar e vai ficar legal. E realmente era uma história que eu tava procurando há algum tempo já, porque eu tenho experiências parecidas, ao longo do relato eu também vou contar pra vocês. E é uma temática que eu vou explorar muito esse ano aqui no canal, porque essa questão de como o mundo espiritual às vezes entra em contato com o nosso mundo, ou como a gente sente a presença, ou vê interferências mesmo no nosso plano de talvez outros planos ou outras coisas que não sei se um dia a gente vai conseguir decifrar, é muito interessante. E a minha experiência é muito prática, assim. Eu acho que eu tenho até esse vídeo aqui, mas é um dos vídeos antigos, sofridos aqui do canal, onde eu fiquei em um hotel em Manaus. E nesse hotel tinha um daqueles rádios que era da década de 60, 70, que era do tamanho dessa mesa aqui, grande, grande, grande. E no meio da noite ele pegou uma interferência esquisita ali, sabe? Ele deu aquele chiado estranho. E eu fui tentar olhar o que estava acontecendo, se ele estava ligado ou desligado. E simplesmente quando eu olhei atrás do rádio, o rádio estava fora da tomada.
Aí, né, além disso, já tinha acontecido outras coisas estranhas. O tapete do banheiro do quarto do hotel tava com sangue. Então era um hotel assim que eu não recomendo muito para as pessoas, geralmente, que eu tento até evitar aqui no canal de fazer esse tipo de indicação, né? Porque tem pessoa que gosta do rolê do turismo mal assombrado, mas eu não recomendo. E eu acredito que eu já contei essa história aqui no canal. Vou dar uma olhada depois, caso eu não tenha contado. Ou depois eu acho que eu vou até começar a pegar alguns vídeos e refazer esses vídeos, porque a temática do canal antes era diferente. Antes eu colocava um monte de meme, antes eu tentava ir mais para um lado, contar histórias com bom humor, assim, sabe, de uma maneira um pouco mais brincando, e hoje eu levo um pouco mais a sério, contação de história, relato, e parte da minha experiência nesse hotel foi isso, eu tava lá, aconteceu várias coisas, ainda aconteceram coisas com as outras pessoas que estavam comigo nesse hotel, e é legal porque eu posso ir até um dia atrás dessas pessoas e elas vão colaborar aqui com as histórias, e foi isso. Além disso, quem nasceu aí nos anos 90 e viveu aquele começo dos anos 2000 ali, sabe o que é uma interferência de rádio, né? Enfim. Ou uma linha cruzada em telefone, isso eu também tenho uma história muito boa para contar para vocês que vocês não têm ideia. De uma pessoa que atendeu o telefone para falar com a mãe, e no meio da conversa ela estava falando com outra coisa e a mãe também estava falando com outra coisa, e no final da conversa um negócio sinistro aconteceu. Mas esse é outro vídeo aqui do canal que eu vou fazer no futuro. O meu amigo entrou em contato, falou: Rogério, tem essa historinha aqui para você, assim, assim, assado e tal, conta lá. Segundo esse meu amigo, que também não trabalha mais com aviação, tá mexendo com outras coisas, hoje em dia ele é representante comercial, ele trabalha para uma grande marca aí, para uma grande indústria brasileira, e ele fica de cidade em cidade ali, fazendo assessoria dos clientes que ele vende, vendendo, né, a cota dele ali, enfim. E vai ali de mercado em mercado, shopping em shopping. Num desses lugares que ele visitou, ele tem um grande amigo lá, que é um cara que nem ele assim gosta de no final de semana ir para uma represa, fazer um churrasco, brincar com as crianças, nadar. Esse é o rolê dele de final de semana e é o mesmo rolê que o amigo dele. E se eu não me engano, eles faziam algum tipo de trilha também. Eu não sei se era quadriciclo ou motociclismo, motocross, alguma coisa assim eles fazem também que ele comentou comigo, mas enfim, é um colega é um amigo dele de final de semana ali, do hobby dele. E aí ele tava conversando, né? O meu amigo com um amigo dele conversando, e eu simplesmente ele perguntou para ele, né? Eu vou dar uma trocada nos nomes assim, aqui para ficar um pouco mais fácil de contar para vocês, tá? Eu vou chamar o meu amigo de Paulo e vou chamar o amigo dele de Marcos. Então o Marcos falou pro Paulo: Paulo, você não quer uma Alexa para você não? Aí o Paulo ficou pensando: uma Alexa, né? Por que uma Alexa? Eu tenho Alexa em casa já. Por que, rapaz? Você não sabe. A mulher tava achando que a mulher, assim, a mulher do Marcos, né? Tava achando que o filho dele tava roubando na tarefa de escola e tava usando a Alexa para estudar. Então a mulher dele descobriu uma função na Alexa na qual ela consegue ver o histórico do que foi falado com a Alexa ali em X dias. E ela foi lá na Alexa, entrou aí, fez essa função com a assistente ali e falou: pô, me fala aí as últimas conversas que você teve com nós. E aí a Alexa puxou no banco de dados e entregou para ela a conversa. Só que no meio das conversas, das conversas do marido, das conversas da esposa e até das conversas do filho, de coisas padrão de casa, toca isso, toca aquilo, desliga isso, liga aquilo, o que é isso, o que é aquilo, tinha uma conversa de madrugada, para variar, 3 horas da madrugada, em um idioma estranho, conversando com a Alexa e a Alexa respondendo. E eles sabiam que era uma conversa, porque tinha uma espécie de agradecimento no final e um hi Alexa, oi Alexa, alguma coisa assim no começo da conversa. E aquilo deixou eles apavorados. E ainda para ajudar, ele falou que quando ele era jovem, na infância, ele passava muito tempo com o vô dele, que morava no sertão assim, bem no interior, né? E a vida do vô dele era muito pacata, porque o vô dele teve algum tipo de trabalho público no qual ele se machucou e teve uma aposentadoria involuntária, né? Algo do tipo assim, quando é compulsório, eu acho que se fala, que ele sofreu um acidente e se aposentou muito cedo e a vida dele passou a ser no campo.
A família ficava na cidade, mas o vô morava sozinho, mesmo casado com a avó e tudo mais, morava num rancho bem afastado da cidade, que era mais ou menos o estilo de vida dele, que é muito parecido com o de muita gente. Inclusive meu pai hoje prefere muito mais morar no sítio afastado do que na cidade. E ele contou que quando ele era criança ele era apavorado, porque às vezes ele estava no rancho, passando as férias com o avô, coisa do tipo, os pais deixavam ele lá, e ele tinha essa experiência de vez em quando tá em casa sozinho ali na casinha do rancho tranquilo, e do nada o rádio ligava e desligava e fazia uma interferência. E um dia, conversando com o vô dele, ele descobriu que aquilo era mais comum do que ele imaginava ali. Porque o vô dele falou pra ele, pô, às vezes, à noite, o rádio me conta as coisas. Me avisa que vai chover muito, me avisa que alguma coisa pode acontecer comigo, então eu tenho que ficar dentro de casa, enfim. E eu até questionei o meu amigo daí, né? Mas será que não era uma interferência de rádio que pegava um canal de notícias? Ou será que não era um rádio amador, diferente de uma rádio de alta frequência ali que você escuta notícias e músicas? E aí ele me explicou que, primeiro, o rádio amador era algo muito caro. E segundo, tudo bem, até poderia ser. Mas a questão é que o rádio falava com o avô dele. Então o rádio, durante algumas madrugadas, ele dava interferência e chamava o avô dele pelo nome. E às vezes falava uma coisa ou outra, claro que sempre uma coisa meio desconexa, meio estranha. E às vezes era muito sinistro, porque daí era até mais o que o amigo dele escutava, de pessoas rindo, pessoas fazendo grunhidos, gemidos, coisas do tipo. Ele novamente tem uma experiência de interferência ali na casa dele hoje em dia. E a casa dele é uma região metropolitana, é uma cidade, então não é algo muito estranho. Ele mora num prédio, num apartamento, então não é algo assim de tipo mistérios do campo, da roça, do sítio. É alguma assombração da casa mesmo, né? Então, seja lá o que foi que falou com a Alexa, é alguma coisa que, não sei, tá na casa dele. E seja lá o que falava com o avô dele no sítio, é outra coisa, talvez, ou não, ou de alguma maneira a família dele sofre essas interferências ao longo de todos esses anos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse relato. Não vá embora, eu quero explicar um pouquinho do Sem Tempo aqui para vocês, do futuro do Sem Tempo aqui para vocês. E como eu falei, se você gostou muito desse relato, se prepara, porque vem coisa muito legal aí. Eu separei alguns relatos aí para... Eu vou tentar ao longo dos meses sempre combinar as temáticas, porque assim, alguns meses eles têm temáticas próprias. É claro que quando for o meu aniversário, que é junto com o aniversário do canal aqui, eu vou trazer mais histórias pessoais minhas. Quando for o mês do folclore, eu vou trazer mais histórias folclóricas, assim, né, que é o grande know-how aqui do Sem Tempo. E quando alguma coisa estiver acontecendo, por exemplo, agora em janeiro, eu quero muito conversar com vocês e contar alguns relatos sobre alguns tipos de monstros clássicos presentes no nosso folclore, que são heranças dos colonizadores, de povos que vieram para o Brasil aqui na época da colonização, porque a gente está um pouco em alta. Eu gostei muito aí do filme Nosferatu, inclusive tem uma review que nós fizemos lá no podcast que eu participo, A Hora do Pesadelo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem lá, você que gosta de filme de terror. E o lance do Nosferatu é que esse ano tem muito filme de monstro clássico, então tem lobisomem, vampiro, Frankenstein, múmia, então eu vou trazer uns relatos assim. Múmia e Frankenstein eu não vou ter nada, mas lobisomem e vampiro vai ter coisa assim, tá? E assombrações famosas, tá? Eu vou trazer para vocês esse mês. Mas eu quero pegar essas temáticas que estão ali no momento e intercalar com algumas coisas que são tipo cotidianas, como essas questões de interferência no rádio, interferência no telefone, mensagens no computador, secretária eletrônica ou qualquer coisa do tipo, ou até mesmo uma coisa estranha que aconteça na casa. Quero contar muito relato de casa e sítio mal assombrado para vocês e também trazer algumas coisas minhas, trazer alguns relatos assim de coisas que no dia a dia eu vou presenciando e outras pessoas vão me contando, porque como eu já comentei aqui no canal, eu sou um imã de história de coisa louca, né? E quero reforçar para vocês que uma vez por semana, se eu conseguir, provavelmente nas próximas semanas eu vou conseguir, uma semana sim, uma semana não, trazer um dia que eu só vou ler os relatos que vocês me mandam, porque ainda tá pouco o relato, tá? Então me mandem. Aquela regrinha básica de eu autorizo o Rogério, o canal Sem Tempo, a contar o meu relato,
Tenta preservar aí a identidade das pessoas que participaram desse relato com você, colocando o título, trocando o nome, porque respeito, né? Às vezes a pessoa não quer que conte o lado dela ou não, enfim. E vai ser um prazer contar o relato de vocês aqui. Então eu vou conseguir intercalar uma temática do mês, temáticas que a gente sempre vai falar e relatos de vocês. Basicamente isso. Eu também vou dividir as playlists entre relatos de folclores regionais. Eu quero muito começar a ter relatos de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Nordeste. Nordeste eu falo, aí que são muitos estados, né? Maranhão, Bahia, enfim. Amazonas, Mato Grosso. Eu quero começar a ter relatos regionais. Eu vou ter os relatos que eu gosto muito de ufologia, que vão ser os relatos do Arquivo X, que eu já até comecei a contar alguns aqui para vocês. O de Ano Novo, e antes disso teve o do Bep Cororote, que eu contei para vocês, que é mais assim essa temática ufológica, teoria da conspiração, ficção científica com terror. Vou separar para vocês. E eu vou voltar logo logo com os vídeos de exploração, aonde eu vou nos lugares e conto a história dos lugares. Nem sempre vai ser uma história de terror. Às vezes vai ser uma história mais assim, tipo, ou mistério, sabe? Às vezes vai ser mais uma história descontraída de algo muito surpreendente que aconteceu naquele lugar, tá? Mas no geral eu vou visitar alguns bares, vou visitar alguns sítios, fazendas e outros lugares com histórias interessantes para contar para vocês. E aí eu sempre vou estar levando um amigo, alguma pessoa próxima para estar me ajudando nesse vídeo de exploração, tá? E quanto antes eu quero voltar com os vídeos no meu botequinho que tá aqui do lado, tá? Eu não desmontei o meu bar tá montadinho aqui. Em breve eu vou estar convidando os meus amigos, os meus conhecidos, entre outras pessoas que criando conteúdo eu conheci, para trocar uma prosa comigo. O nome dessa playlist vai ser prosa mesmo, onde eles vão contar relatos que aconteceram com eles e eu vou conversar um pouquinho com eles, tá? Vai ser uma espécie de entrevista, barra bate-papo, barra mini podcast para vocês. Então a ideia é essa, tá? Nas próximas semanas intercalar essas temáticas de relatos, trazer de novo a playlist de exploração, explorando alguns lugares, e trazer o quanto antes aí a playlist de prosa, trocando ideia com os amigos, tá? Preciso muito da ajuda de vocês para ajudar o canal a crescer, para ajudar o canal a se desenvolver, a ser conhecido, né? Quanto mais pessoas chegam, mais pessoas assistem, mais pessoas engajam, mais pessoas compartilham, mais estrutura eu ganho. A monetização ainda é muito pequena para mim e quanto mais ela aumentar, melhor vai ser, porque hoje eu estou fazendo tudo, eu estou sem editor, estou sem uma pessoa para me ajudar nos roteiros, nas pautas, enfim, que é um trabalho muito grande. Nós temos aí um pedacinho que é pré-produção, onde tem que preparar as pautas, preparar os roteiros, separar os relatos que eu vou contar para vocês, e enfim, dar uma olhada para preparar com carinho mesmo. Não dá para fazer um negócio simplesmente jogado aqui, sabe? Ligar a câmera e simplesmente falar para vocês, tem que fazer um negócio bem feito. E tem a pós, né? Que depois da gravação vem a edição, vem a divulgação, vem a parte de descrição para que a pesquisa fique otimizada e chegue nas pessoas da maneira correta. Enfim, eu quero muito estruturar o canal para viabilizar pessoas me ajudando aqui, pessoas da equipe e tudo mais, e melhorar a qualidade do canal para vocês e cada vez mais conseguir trazer mais coisas para vocês. Aumentar a frequência de vídeo, melhorar essas playlists, contar mais e mais histórias para vocês, tá? Nos próximos dias eu trago para vocês novamente um vídeo aqui explicando a estrutura do canal, explicando a rotina, porque algumas coisas vão mudar. Eu estou ainda entendendo os melhores dias para colocar os vídeos e também explicando algumas dinâmicas que eu vou fazer, tá? Porque tem algumas surpresas. E eu quero trazer um vídeo especial para os membros aqui do canal. Vocês que já estão me apoiando mesmo antes de eu montar essa estrutura para atender vocês. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Se você pode ser membro, considere apoiar o Sem Tempo. Em breve aí vai ter muitas novidades para vocês. E é isso. Muito obrigado. Feliz 2025 para nós. Sem Tempo voltando com tudo. Até quinta-feira.